Bem, bom dia de novo, pessoal. Hoje nosso assunto é a oceanografia química. Eu dou por concluído a oceanografia geológica. Tem um pedacinho só que tem a lei do mar, mas não é propriamente oceanografia geológica, é mais um daqueles infobits. E eu estou devendo para vocês, mas vai chegar na hora. Começar a apresentar a tela. Pronto, deve estar aparecendo aí. O arquivo é oceanogeral.6. E Sim. essa imagem que vocês estão vendo, alguém ia perguntar alguma coisa? Tô só É confirmando que simplesmente, estou vendo. beleza. Pegou mais gente. Ué. Ah, tá aí. Bom dia, Jorge. Bom dia, professor. Fundo musical de Gato Chorão. Só um pouquinho aí, pessoal. Pronto. E a imagem que vocês estão vendo aí para ilustrar é um serviço de oceanógrafo químico, né? Chegar com uma sonda que mede vários parâmetros, condutividade, temperatura, salinidade, etc. E no caso aqui, eles estão com um mini sub, verificando as características da água que sai de uma fonte termal submarina. Vamos para frente. Agora tem uma mosca bem aqui na minha cara. O que torna o nosso planeta tão especial é... Chegou mais gente. Vamos deixar ela entrar aqui. Consome banda essa entradinha. Dia, Calil. Então, nosso planeta é especial por muitos motivos, um planeta muito particular, mas talvez a característica mais marcante é a presença de água. Um planeta coberto de água, a maior parte dessa água no estado líquido, mas nós temos água nos 3 estados físicos. Isso é conseguido através de uma mágica astronômica, que é nos colocar num ponto, numa órbita que permita que isso aconteça, né? As regiões tropicais com água líquida e evaporando muita água para a atmosfera. Nessa imagem aqui a gente tem água no estado de vapor, de sólido e de líquido, e isso é muito importante para o funcionamento da vida na Terra. Aqui eu mostrando para vocês a zona habitável, né, dos planetas. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente imaginava que existiam planetas fora do nosso sistema solar. Hoje já se identificaram, sei lá, uns 8.000 planetas, e dos quais, entre os quais, talvez uns 1.000 que sejam aqueles que eles chamam de cachinhos dourados, quer dizer, estão numa distância da estrela que orbitam, onde seria possível ter água nos 3 estados físicos, né? E nessa representação que eu tenho aqui, é basicamente isso. Se eu tenho uma estrela pequena, a zona habitável teria de ser uma órbita mais próxima do Sol. E num planeta, numa estrela muito grande, um Sol muito grande, a órbita seria mais afastada. Isso é intuitivo e fácil de compreender. Agora, o que é bastante incrível é que a nossa órbita ela é tão precisamente colocada que se nós movêssemos a nossa órbita 5% ou mais para perto ou mais para longe,
faria toda uma diferença. 5% mais perto do Sol significaria talvez perder boa parte da atmosfera e perder também toda a água no estado líquido. Nós teríamos um planeta coberto de vapor. E provavelmente algumas áreas calcinadas. A zona cinturão térmico da Terra seria bem diferente. Se for 5% mais longe essa órbita, mais aberta, então nós teríamos um planeta coberto de gelo. Veja só o tamanho da sorte, a sorte astronômica que nós temos. Vamos adiante. Sobre o ciclo da água, eu já coloquei isso em algum vídeo de uma forma talvez bem mais clara e didática. Eu separei ele aqui para mostrar para vocês qual o vídeo que é. Eu vou colocar aqui no chat. Quando eu falo sobre a importância dos oceanos, eu coloco o ciclo da água. Cadê o chat? Ciclo da água no vídeo. Pronto aí, definições preliminares. E voltei a tela. Então, existe uma grande quantidade de água que evapora dos oceanos. A maior parte dessa água evaporada vai cair nos oceanos novamente. Uma pequena porção vai cair nos continentes e que vai manter a vida nos continentes, basicamente, né? Dessa água que cai nos continentes, nós temos algo que fica fixado, como as calotas polares, né, as montanhas, e tem também a água subterrânea. Uma parte dela fica, digamos, sequestrada no subsolo e uma outra parte flui através dos sedimentos e rochas até o oceano. Quer dizer, nós temos nas margens continentais fontes de água doce jorrando no fundo do mar. Eu nunca encontrei uma dessas, também nunca vi literatura, mas com certeza elas existem, elas precisam existir, né, para fazer sentido todo o processo que a gente conhece. E existe também uma parte importante da água que é trabalhada pela biologia, pela atividade biológica, que é a tal da evapotranspiração. Eu tenho um outro vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês essa janelinha com esses valores. Segura um pouco, que eu tenho que parar a apresentação para fazer outra. Tá aqui. Pronto, nesse vídeo eu coloco uma melhoria aí naquele... uma melhoria, não, é mais simplificado na realidade, mas eu coloco os valores, né, do ciclo da água. E isso é de um trabalho de Shiklomanov, de 1998, eu tenho certeza que ele teve muito trabalho para chegar a esses números, e está mostrando ali bem do lado direito, né, a quantidade de água que evapora da superfície dos oceanos e vai para a atmosfera, aí 502.800 quilômetros cúbicos, é água para cacete, né? E desses 502 quilômetros cúbicos, 458, quer dizer, quase tudo, precipita no oceano mesmo, volta para o oceano na forma de chuva. E aí, 119 quilômetros cúbicos é o que chega nos continentes e mantém
tudo que funciona, todos os biomas dos continentes são mantidos com esses 119 quilômetros cúbicos. Um dos efeitos da, das mudanças climáticas é que talvez esse número se altere ou uma maior parte ainda caia nos oceanos, ou que essa água caia num lugar onde não tem efeito para a agricultura, por exemplo. E aqui nós temos o valor da evapotranspiração. Olha só, 74.200 quilômetros cúbicos. É muita água que é evapotranspirada, né? Principalmente pela atividade das plantas durante a fotossíntese. E o que sobra, o que volta de novo para os oceanos, então, como no estado líquido, né, através de rios, 42 quilômetros cúbicos. Tá? E uma parte fica aqui, paradinha, 2.200 quilômetros cúbicos de água. Se você for pensar no volume total dos oceanos e até no que evapora todo ano, é um número pequeno o que se estima de água subterrânea. É um estoque pequeno. Tudo isso está lá nesse vídeo de definições preliminares. E vamos voltar agora para a apresentação. Sobre a distribuição da água na Terra, eu achei bem legal essas informações que eu encontrei lá no site da United States Geological Society. E eles dão os, digamos assim, os estoques de água, né? Uma coisa é estoque, outra coisa é fluxo. Quando a gente fala em evapotranspiração, isso é fluxo. Quando a gente fala em água na atmosfera, isso é estoque. Então vamos ver o que a gente tem aí. Oceanos e mares, 1.338 milhões quilômetros cúbicos. É água, certo? 96% da água dos oceanos dos oceanos e mares, né? Da Terra, a água da Terra é de lá. As calotas polares têm um número considerável também, veja aí, 24 milhões de quilômetros cúbicos. Dessas calotas polares, apenas 68%, não apenas, mas quase 70% é água doce, água que chegou na forma de neve, provavelmente, precipitou. Mas todas as calotas polares é 1% da água do planeta. O subsolo tem um valor semelhante, aí 1,7%. No subsolo nós temos a água doce e água salgada. Quem vem do interior da Paraíba sabe que tem muitos locais onde a gente fura um poço e a água é salgada, é imprópria para consumo. Inclusive já existe na Paraíba há alguns anos estações de dessalinização que resolve o problema em parte, mas gera outros problemas, né? Primeiro, porque a dessalinização por osmose invertida consome muita energia e os filtros especiais são relativamente caros e ainda os subproduto não, mas os rejeitos, né? Uma água hipersalina se torna um problema. Onde é que você vai jogar aquela água hipersalina, né? Porque se jogar no solo, ela vai infiltrar de novo, vai estragar mais ainda o solo, nada vai crescer. Enfim, o que fazer com esses rejeitos? Talvez transformar em sal mesmo seja a saída. E aí eles conseguem medir, estimar, inclusive, a umidade do solo. Olha só, 15, 16 mil quilômetros cúbicos. Permafrost, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dessa palavra, mas são os solos congelados da Sibéria, norte da Rússia, norte da Europa, Noruega, Suécia, norte do Canadá. São solos que estão permanentemente congelados. Inclusive, vi umas fotos, já tem um tempo, de algumas florestas de coníferas que crescem no permafrost, e esse permafrost começou a derreter. E aconteceu que as árvores começaram a cair, né, a ficar
inclinadas, né? Perdeu o equilíbrio. Uma floresta diferente, provavelmente vai morrer tudo. Aí nós temos os lagos, lagos de água doce e água salgada. Veja só que os números são pequenos, 0,07%, 0,06%. A atmosfera aí com 0,01% da água. Pântanos e rios. Veja só, rios que a gente usa para tirar a nossa água potável, né, para tratar a água para abastecer os humanos, é 0,002% da água no planeta. Já se pode dizer que é uma raridade, né? E é incrível, eu tive a oportunidade de navegar pelos rios da Amazônia, de uma expedição de nome Expedição Humboldt, e no Rio Negro, por exemplo, eu estava em uma ilha, não estava nem numa margem, e eu via o mastro dos navios passando no horizonte, descendo o rio. Quer dizer, o rio é tão largo que a curvatura da Terra se manifesta. Quer dizer, tinha pelo menos uns 10 quilômetros de distância, né, de mim até o navio. Quer dizer, rios enormes, gigantescos, mas tudo isso não faz mais do que 0,0002% da água na Terra. E aí, a água biológica, veja só, toda a água utilizada para formar biomassa, e eles colocaram aí 0,001%. E aí nós temos, então, total de salina, total de doce, e a distribuição dessa água na Terra. Bem, mas o que os oceanógrafos químicos fazem na realidade? Vocês já devem conhecer as propriedades químicas da água destilada. Agora imagine que todas essas propriedades são modificadas pela... vocês não estão vendo porra nenhuma porque não estou apresentando. E eu gravei esse palavrão, foi mal. Vamos lá. Foi mal. Alguém podia ter avisado também, né? Tá aí a Não, é que eu não tabelinha sabia da... que o senhor estaria mostrando. Achava que tava só tem alguns professores que não tem slide, não coloca slide. Só. Ok, esse aqui é o slide da United States Geological Society. Eu coloco isso aqui também em termos mais didáticos, em um outro vídeo. Eu vou colocar aqui o nome no chat vídeo. Copy. Aqui. Distribuição da água na Terra no vídeo. Isostasia, curva pseudométrica, geografia dos oceanos e H2O na Terra. Então eu peguei algum material bem mais didático e inclusive eu uso ali uma piscina para fazer uma representação. Tudo bem, vocês deem uma olhadinha lá, vocês vão entender rapidinho do que se trata. Voltando para a apresentação, então, nós estamos aqui sobre as propriedades físico-químicas da água, que é o que interessa mais aos químicos, oceanógrafos. Existem esses valores, a gente vai dar uma passadinha rapidinha, ver como é que é isso na água pura, nas condições normais de temperatura e pressão, e depois a gente vai ver o que acontece no mar, como isso se modifica. Tá? Então, vamos direto. Tá. Uma das grandes sacadas, ou sei lá,
coisas incríveis, né, das coincidências impossíveis, é a própria forma da molécula de água, o jeito como os átomos se distribuem, de forma que a água se torna polarizada, tem um lado com carga positiva e um lado com carga negativa. E ali está representado o ângulo, né, entre um átomo de hidrogênio e outro é de 104 graus, e ainda 0,45. E isso faz com que a água seja um potente solvente, né? Ela vai se ligar a íons e cátions de um lado ou de outro e vai dissolver muita coisa. Eu vou deixar isso para vocês lerem depois. Outra propriedade incrível da água é a forma como os átomos, as moléculas de água, né, se atraem e através dessas pontes de hidrogênio, né? Então, o hidrogênio de uma molécula de água se liga no oxigênio de outra molécula de água, mas essa ponte não é permanente, ela muda de lugar o tempo todo. E é por isso que, enquanto a água não atinge o ponto de congelamento, não solidifica, essas pontes de hidrogênio ficam vibrando. Vibrando, eu vou mostrar mais para frente, que é numa velocidade incrível. É o que torna a água líquida, né? Essas pontes mudando de lugar e a gravidade atuando sobre essas moléculas. E quando essas pontes de hidrogênio chegam numa camada limite, numa interface entre o ar, por exemplo, e a própria água, essas pontes de hidrogênio elas ficam alinhadas, paralelas à superfície da água. Por quê? Porque não tem para onde ir, né? Então, forma o que a gente chama de tensão superficial. Ali, eu estou mostrando, parou de funcionar meu mouse, não. Mostrando uma gota d'água, pequenininha, né? Ela assume essa forma esférica devido à tensão superficial. As moléculas de água da superfície estão atraindo umas às outras de forma igual até formar uma esfera. Eu não sei se vocês já viram astronautas da estação espacial brincando com água sem gravidade. Já viram isso? Já, professor, eles meio que abrem a garrafa e a água meio que fica flutuando, assim, separando gotinha por gotinha. E então E esferas, assim, pequenas e a- esferas. E a tensão superficial, justamente. E aqui eu coloquei um negócio que essa brincadeira de colocar uma moeda em cima da água, fazer boiar uma moeda, né? E quando eu estava dando aula para gente pequena, eu fui fazer essa demonstração e minha mão estava contaminada com sabão. Então, o sabão quebra a tensão superficial e minha moeda ia para o fundo o tempo todo e a gurizada já ficando nervosa comigo, eu também. Daí eu lembrei, né, que eu tinha lavado a mão, limpei bem a moedinha e coisa e tal, e aí funcionou. Existe também aquele velho truque de marinha e de militar, de soldado, né, de fazer uma bússola com uma agulha de costura. Por acaso até tem uma. Não vai aparecer aí, né? Mas enfim, você pega uma agulha de costura, não dá para ver de jeito nenhum, e com um paninho de algodão você carrega ela eletricamente, daí você pega uma folha, bota em cima do copo d'água e bota a agulha em cima da folha. E aí você tem uma bússola improvisada. Eu nunca experimentei, mas já ouvi dizer que funciona. Então, está aí a tensão superficial. Existem organismos artrópodos, aranhas, insetos que vivem na tensão superficial. Nos oceanos também, é um tipo de crustáceo. E é um local de vida também.
Próximo está aqui. Eu não vou passar esse vídeo, porque senão a gente fica meio... A minha banda não é tão larga assim, eu ficar meio prejudicado. Mas esse vídeo mostra justamente os movimentos de vibração da molécula de água. E isso acontece aqui numa velocidade 200 femtosegundos, ou seja, 200 vezes 1 a 10 a 15 segundos. É muito rápido, certo? É por isso que a água é tão fluida. Se fosse mais devagar, ela ia ser mais pastosa, mais cremosa, digamos assim, né? Mais viscosa, e não é o caso. Aí a água como solvente, né? Aquilo que eu estava adiantando para vocês. A água tem um poder de quebrar a ligação iônica de sais, por exemplo, reduzindo esse valor a 1,80 avos do seu valor inicial. Então, tudo se desmancha muito rápido. Aqui a gente vê, por exemplo, se a gente coloca um pouquinho de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, na água, e o que vai acontecer? As moléculas de hidrogênio, os átomos de hidrogênio da água vão se ligar ao cloro, que tem carga negativa, e o oxigênio vai se ligar ao sódio, que tem carga positiva. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que seja importante. Tá? E aí esse processo de hidratação, né? 4 moléculas de água para cada átomo de cloro e 4 de água também para cada átomo de sódio. Vamos adiante. Aí só algumas definições importantes, né? O que é calor, o que é caloria, o que é temperatura e o que é força de Van der Waals. O calor, basicamente, na física, é a energia das moléculas em movimento. Quanto maior, mais quente um objeto esteja, mais forte vai ser a vibração dessas moléculas dentro desse corpo. E caloria, não confundir com aquelas tabelinhas de caloria que a gente encontra nos alimentos industrializados, né? Cada caloria lá representa, na realidade, 1000 calorias na física, que é o seguinte, é a quantidade de energia, geralmente expressa em joules, para fazer 1 grama de água aquecer 1 grau centígrado, certo? E a gente vai ver que a água tem propriedades maluquíssimas nesse campo aí. Temperatura é a medição direta da energia cinética das moléculas de uma substância. Quanto maior a temperatura, mais rapidamente as moléculas se movem, ou no caso de um sólido, metal, mais rápido as moléculas vibram. E a força de Van der Waals é a atração entre as moléculas de uma substância. Isso ocorre quando as moléculas estão muito próximas umas das outras, como no estado sólido e líquido. No estado gasoso, a força de Van der Waals é nula. Vamos lá. Isso não vai entrar muito na oceanografia física, mas a gente vai entender aqui alguns processos. E aí, será que eu consigo editar aqui? Acho que eu consigo, que bom. As mudanças de estado, né, da água, que a gente vê também no planeta Terra aqui. Eu já vi praticamente todos, menos um, que é a tal da deposição, certo? A evaporação, todo mundo conhece, a água evapora em temperaturas abaixo de 100 graus, se você botar numa chaleira, numa panela, vai evaporar também, mais rápido. E condensação, quando a água, isso não é muito comum aqui na Paraíba, mas lá de onde eu venho, é bem comum. Às vezes o ar está tão úmido e está frio, que a água começa a escorrer, assim, tipo, nos postes, nos carros, ficam cobertos de orvalho, as plantas ficam cobertas de orvalho, que então o processo de condensação.
Aí, do estado gasoso para o estado sólido, nós temos a sublimação. Eu já vi acontecer numa das viagens na Antártida, era o verão da Antártida, era um campo de neve, e o sol começou a bater e o vapor começou a subir, quer dizer, a neve estava passando direto do sólido para o estado gasoso. Quando passa do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso, para o sólido é solidificação, sem problemas. E essa questão da deposição, veja só, muita gente morreu por conta da deposição de água, certo? Como isso acontece? Os primeiros aviões que começaram a chegar lá a 10 quilômetros de altitude ou mais, descobriu-se que nessa altitude a temperatura é baixa, às vezes 30, às vezes até 40 graus abaixo de zero, e as nuvens que estão lá, quando encontram a asa do avião, elas grudam na forma de gelo. E à medida que essa deposição vai aumentando, o perfil da asa se modifica e não fornece mais sustentação. E aí o avião cai, certo? E era chatinho, porque depois que caía, o gelo sumia e ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Hoje em dia, os aviões têm um tipo de proteção, um sistema chamado de-icing, que manda calor das turbinas ou do motor, ou de outras formas, para retirar o gelo das partes mais importantes das asas ou da empenagem do avião, certo? Então, isso foi resolvido. Aliás, não tão resolvido, né? Vocês devem lembrar de um voo da Air France que caiu perto de Fernando de Noronha, e o que aconteceu é que um dos sensores de velocidade, que a gente chama de tubo de pitot, é um tubinho que sai da fuselagem do avião, por onde passa o ar, congelou, e o computador do avião estava dizendo que o avião estava sem velocidade. E começou a dar tudo errado e os pilotos não foram hábeis suficientes. E aí morreu todo mundo. Ok. Sobre deposição ainda. Bem, deixa para lá. Não tem muito a ver com sonografia. Aqui. Como a água se torna um elemento incomum, né? Essa tabelinha parece que andou. Vamos ver se consigo melhorar ela. Acho que deu. Olha só, o ponto de fusão e de ebulição de algumas substâncias. Aí vamos pegar uma molécula parecida com a água, aqui amônia. Estão vendo aqui a amônia? Ela passa do estado sólido para o líquido a menos 78 graus centígrados e ferve a 33 graus centígrados. Quer dizer, se você pegar um pouquinho de amônia líquida e botar na sua mão, ela vai ferver rapidamente. Dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, fosfina, veja só os valores. E quando a gente chega na água, aí a gente tem essas temperaturas, que aliás, a água destilada é o padrão para todo o resto, né? Então, vai derreter a 0 graus e vai entrar em ebulição a 100 graus. Tá. Isso permite que reações químicas importantes aconteçam, né? E são responsáveis pela vida, inclusive. E aqui embaixo nós temos o diagrama de fase da água. Esse é um negócio bem interessante. Existe em Marte, por exemplo, a uma certa altitude, onde a pressão é muito pequena, aqui 0,006 atmosferas, e numa temperatura aí próxima de 0,098 graus centígrados, a água está no estado tríplice, ela pode mudar de fase, se você colocar num vidrinho ou num copo, ela vai virar vapor, vai virar gelo, enfim, vai ficar louca, né? E
A gente vê aqui também que ela passa de sólido para líquido, vai depender também da pressão, assim como passar de líquido para vapor, esse valor, né, de 100 graus centígrados que a gente tem aqui, vai mudar com a pressão. Quer dizer que se eu estiver no espaço a zero de pressão e abrir uma garrafa de água, ela vai evaporar, vai ferver e vai se transformar em vapor, ou cristais de gelo. Por outro lado, se eu tenho aqui 218 atmosferas e 370 graus centígrados, eu vou ter o ponto crítico da água. O que é esse ponto crítico? E veja só, isso ocorre na natureza, ocorre, por exemplo, nas fontes termais submarinas, água a essa temperatura e a 3.000 metros de profundidade, por exemplo. A gente vai ter água no ponto crítico. Esse ponto crítico também é utilizado nas termoelétricas de tecnologias mais novas, porque a quantidade de energia liberada quando você pega uma água nessas condições, ela está no estado líquido, você abre um buraquinho naquela panela de pressão e sai um vapor com uma velocidade, uma pressão muito louca. Então, essas termoelétricas tendem a ser conservar mais energia, ou melhor, usar melhor a energia que elas retiram do carvão, do gás, seja o que for. Elas são mais eficientes. E a analogia mesmo, essa é uma panela de pressão. Imagine você tem uma panela de pressão que consegue chegar a 218 atmosferas, não tentem isso em casa, naquela panela de pressão que a gente tem não consegue isso, mas é o seguinte, tem a fase líquida na panela de pressão e as moléculas de água vão se desprendendo e vão formando gás. Mas chega uma hora que tem tanto vapor de água na panela que a densidade de moléculas é como se fosse um líquido, certo? E é por isso que a gente chama, então, de ponto crítico. E a água a 20 graus centígrados, ela já dissolve muita coisa. Agora, imagine uma água a 374 graus. Você já deve ter feito essa experiência, sei lá, fez uma limonada, botou gelo antes de açúcar, o açúcar não desmancha, né? Agora, você vai fazer um chá, você coloca 3 colheres de açúcar e dissolve tudo. E agora imagine uma água a 374 graus. E é por isso, então, que essas fontes termais submarinas são chamadas de black smokers, porque ela dissolve a rocha, o basalto, ela dissolve tudo no seu caminho. Tá? E sai aquela fumarola preta de dentro da terra, no fundo do mar. Vamos adiante. Eu tenho que avisar vocês que 9 e pouquinho eu tenho que terminar, que tem reunião do departamento de centro hoje. Aqui, explicando Professor, um pouquinho mais. Fala. Licença. Quando o senhor fala água a 374, se eu não tiver entendido errado, é 374 graus? Centígrado. No caso, centígrados. Isso. Mas a água não tem um ponto de ebulição aos 100 graus centígrados? Como é que a água consegue chegar a 374 sem ter totalmente evaporado, calefado? Exato. Por que a água das fontes termais... Essa é uma boa pergunta para a prova. Ó. Por que as águas das fontes termais submarinas que estão lá a 300 graus, às vezes 400 graus, não estão no estado de vapor? É a pressão. Tá? Se a gente pegar, sei lá, fizer uma habitação submarina a 300 metros de profundidade e a pressão dentro dessa habitação for igual à da água do mar, né, na profundidade que a gente está. Se a gente for fazer um café, a água vai ter que ferver, sei lá, 120, 130 graus, 140 graus. Antes disso, ela não ferve. Sacou? É a pressão. É isso que está mostrado nesse gráfico aqui, como a pressão influencia no estado da água, no estado físico da água. Se vai ser vapor, se vai ser líquido, se vai ser sólido.
Ok, Thiago? Deu para entender, obrigado. Ok. Aqui falando, explicando um pouquinho mais esse ponto triplo, tríplice e o ponto crítico, né? Com outros materiais também. Veja aqui, nós temos, acho que é o argônio e gás carbônico. Enfim, os físicos adoram fazer brincadeirinhas desse tipo. Bem, tem outra propriedade física da água que nos afeta e muito, que é o tal do calor específico. A água resiste muito para aquecer e também resiste muito para esfriar, para mudar de estado. Uma experiência que se faz assim em colégios e tal, você pega um bloquinho de granito com 1 centímetro de lado e uma cubeta de água com 1 centímetro de lado. E vai e coloca numa mesma plaquinha de aquecer, dessas fogãozinhos elétricos de laboratório, assim, né? E você vai ver que quase que instantaneamente o granito se aquece, ganha 1, 2, 3 graus centígrados, e a água ali, resistindo, demora 5 vezes mais para se aquecer. E é o que está colocado aqui nessa tabelinha. O granito, por exemplo, ele precisa de 0,8 joules por grama para aumentar 1 grau Kelvin. A água aqui, ó, 4 joules por grama para aumentar 1 grau Kelvin. Certo? Aqui outros elementos, para vocês terem ideia. Oxigênio, asfalto, sulfato de hidrogênio, tá? A gasolina tem um pouquinho mais. E comparável com a água, só mesmo a amônia, certo? A amônia precisa de bastante caloria também para mudar de estado. E é por isso que a amônia também é tão eficiente como gás estufa, né? A amônia na atmosfera é um perigo. A amônia na atmosfera aquece muito o planeta. Qual é o resultado disso? Nesse mapinha que vocês estão vendo aqui, em vermelho, são onde a variação de temperatura em 24 horas, a gente pode chamar isso de diuturna ou de nictimeral, variação nictimeral, né, de temperatura, que é um período de 24 horas. Veja só, no interior dos continentes pode chegar a 30 graus centígrados. Agora vamos lá para o meio do oceano, certo? Chega em 5, talvez 8 graus centígrados do dia para a noite. E é por isso que é tão legal João Pessoa, né? Você pode tomar um banho de mar à noite, a água vai estar aqui, em vez de estar a 28 graus centígrados, vai estar a, sei lá, 25, 26, ou mesmo que esteja em 24, ainda é um banho de mar gostoso, né? 24 graus centígrados. E isso faz uma grande diferença no clima, né? A água segura a temperatura em volta dos continentes. Você vai ver que os locais que estão junto do mar, a geografia usa o termo maritimidade, né? O clima próximo de locais junto ao mar é diferente do interior mesmo dos continentes. João Pessoa mesmo, a temperatura, a variação de temperatura anual de João Pessoa é uma piadinha. Vai de 26, 27 graus, perdão, 25 graus a 28 graus, por conta da presença dos oceanos aqui do lado, certo? E o vento sempre empurrando o ar do oceano para a gente, né? Então a temperatura de uma pessoa quase não se altera ao longo do ano, muito menos ao longo e menos ainda ao longo do dia. Vamos lá. Também essa constância de temperatura na superfície dos oceanos deve ter ajudado a evolução da vida, né? Próximo slide aqui. Pronto, essa é outra propriedade maluca da água, certo? Que é o calor latente de fusão
quando passa do estado sólido para o líquido, e de vaporização, quando passa do líquido para o gasoso. Olha só, poucos elementos têm propriedades valores tão altos como o da água. Vamos pegar aqui de novo o gás carbônico aqui, ó, 44 calorias praticamente para sair do estado sólido para o líquido e 137 para passar do líquido para o vapor. Já a água aqui, ó, 80 calorias para passar do estado sólido para o líquido e 542 do líquido para vapor. Então, existe esse lance, essa transição de fase da água aqui, esse gráfico está aqui do lado, que é interessante. Imagine que eu tenho um cubinho de gelo, sei lá, de novo, 1 centímetro de lado, e eu quero liquefazer. Então, eu coloco lá no aquecedor e a cada caloria eu aumento 1 grau centígrado, certo? Isso até chegar a 0 graus, mas ele não virou ainda líquido. Eu vou precisar jogar mais 80 calorias, e isso é o calor latente de fusão, para que esse gelo, então, passe para o estado líquido. Maluco, né? É 2 vezes a energia que eu usei para chegar de menos 40 a 0 graus. E aí, eu quero transformar essa água em vapor. Então, continuo fornecendo energia, calor, e, de novo, vai começar 1 caloria, 1 grau centígrado, até chegar 100 graus centígrados. E aí ela não está fervendo, não vai passar para vapor. Eu vou precisar jogar mais 543 calorias para transformar isso em vapor. Ok? Então, tinha um colega me perguntando, inclusive, se valia a pena ter um aquecedor solar e pegar a água quente pelo sol para ferver, se ele ia economizar muita energia. Na realidade, não vai. Ele vai pegar água a 80 graus, vai jogar 10 calorias aqui e vai precisar de 543 calorias no fogão de qualquer forma. Então, a economia é muito pequena. Não vale a pena. Bem, e nós temos que a água pode passar também do estado líquido para o gasoso a temperatura ambiente, né? A temperatura normal, a 20 graus, por exemplo. Aí a gente vai precisar de mais calorias ainda, 585 calorias para pegar uma água a 20 graus e transformar ela em vapor. E, veja só, isso acontece todos os dias. Se vocês vão à praia e veem as nuvens se formando, é justamente o que está acontecendo. Mas, professor, de onde vêm essas calorias todas? Acreditam os físicos que uma molécula passa para outra, o vento também fornece algum movimento, alguma caloria, e em algum momento essa molécula, então, se desprende da película de tensão superficial, né, e se transforma em vapor. Aí eu vou fazer, não paródia, mas como é que se diz? Copiar o Ariano Suassuna. Eu não sei como foi, só sei que foi assim, certo? Isso acontece todo dia, basta observar a natureza. A água está passando do estado líquido para o estado gasoso o tempo todo aí fora. Aliás, na realidade, aqui em casa, não sei aí, está passando do estado gasoso para o líquido, está chovendo aqui. Aqui também tá. Então, vamos adiante. Aqui, a densidade da água. Veja só, a água ela é mais densa quando está aí por falta de 4 graus centígrados. E isso permite, então, que quando a água se transforma em gelo, ela aumenta o volume e diminui a densidade. Isso faz com que o gelo flutue.
Tá? Seria bem um planeta bem diferente se a água, quando, digamos, passasse por estado sólido, se tornasse mais densa e o gelo afundasse. Nós teríamos o fundo dos oceanos coberto de gelo. Tá? Lá na Antártica ia ser uma fonte permanente de gelo, de geleiras, que iam cobrir o fundo dos oceanos, provavelmente. E como é que isso acontece? Aqui no estado líquido, as pontes de hidrogênio estão livres, né, pulando de um lado para o outro, e a proximidade entre as moléculas é menor. Quando as pontes de hidrogênio são fixas ou fixadas, né, no estado sólido, então o espaço entre as moléculas fica bastante organizado, homogêneo, né, nesse sextavado aqui, e o retículo cristalino sextavado, que a gente diria, né, então aumenta um pouquinho de volume. No estado de vapor não existe ligação nem fraca, nem pontes de hidrogênio. Se você pegar 1 litro de água e ferver numa sala de aula, essas moléculas de água vão se dispersar de forma homogênea por toda a sala, vão ocupar todo o espaço. Tá? Então, aqui nós temos a curva de densidade da água, né? Vocês veem aqui onde está a flechinha, mais ou menos, é perto de 4 graus centígrados, onde a gente tem a densidade maior da água. Veja que a escala está invertida, né? Cresce de cima para baixo. E um gelo a menos 30 graus, veja só, é mais leve do que um gelo a menos 10 graus. Quer dizer, icebergs antigos e mais frios devem flutuar um pouquinho mais do que icebergs feitos de gelo recente, digamos assim. E não tão frios. Aqui só uma curiosidade, um bit de informação, né? Cientistas passaram muito tempo tentando entender como uma água passa do estado gasoso para o estado sólido, formando neve, e como que esses flocos de neve se tornam, têm estruturas, formas diferentes, né? E teve esse cara, sumiu aqui o nome dele, chamado Bentley, inclusive morreu de pneumonia. Ele era, digamos assim, obstinado, né, na paixão dele de fotografar flocos de neve. Isso em 1902 era o início da fotografia, então os negativos eram placas de vidro mais ou menos desse tamanho assim, que ele colocava na máquina e lá fotografar, e tinha que fazer isso tudo no frio, senão o gelo, o floco de neve derretia, né? E existe uma coleção gigantesca de fotos do museu de neve lá do Bentley, o cara que morreu fazendo essas fotos aí. Bem, hoje a gente sabe que essas formas acontecem, essas variações de forma acontecem devido a pequenas mudanças ou variações de pressão e umidade do ar. Então, vem o vento soprando, rajadinhas, coisa e tal. Isso, se tiver muita umidade no ar, isso vai formar de um jeito, se tiver pouca umidade, vai formar de um jeito, de outro, e assim vai. Então, a gente pode imaginar que nessa aqui, que eu estou passando o mouse, deve ser a condição mais equilibrada, homogênea, sei lá, e essas aqui as mais tempestuosas, e assim os cristais de gelo vão se formando. É bem maluco esse planeta, né? E olha só, existem outros tipos de gelo que podem ser formados em outras condições, em condições de laboratório. Existem essa que vocês viram aqui, que é um hexágono, né? Mas também existe aí a forma cúbica, um quadrado, tetraédrica, romboédrica,
E, inclusive, a forma tetraédrica 3 é mais densa que a água. Quer dizer, a água pode formar um gelo mais denso que ela mesma, que a água líquida, né? Por sorte, ela não acontece na natureza, só em condições de laboratório. Tá? Se existe na natureza, ninguém viu ainda, ninguém achou. Mas deve ser bem interessante. E agora vamos sobre a composição química da água do mar. Bem, o que não tem na água do mar? Tudo tem na água do mar, inclusive gases, né? Os gases que tem na atmosfera se misturam também na água do mar. E todos os sais que são dissolvidos com a água de chuva vão chegar nos oceanos. Mas um grupo de 6 elementos respondem assim por, digamos, 90% assim da salinidade da água do mar, que são os ditos chamados elementos conservativos. E aqui está a massa deles em cada litro de água. Em cada litro de água do mar tem 19 gramas de cloro, 10 de sódio, 2,5 de sulfato, 1,28 de magnésio, 0,4 de cálcio e 0,38 de potássio. Ok? Até um tempo atrás, quando a gente queria medir a salinidade da água, era um trabalho bem sofisticado. Existia uma máquina do tamanho, sei lá, de uma máquina de fazer refri de lanchonete, sabe essas máquinas que se bota o copinho assim? Era um negócio daquele tamanho, precisava de 2 pessoas para carregar para dentro do navio, amarrar em cima de uma mesa, etc. E a água padrão que a gente usava para medir vinha numas ampolas de vidros desse tamanho, fabricadas na Suíça, caríssimo, super frágeis, era bem complicado. E hoje em dia, o que a gente usa? A gente usa eletrodos, né? A gente usa a condutividade da água como um proxy, como um representante, digamos assim, da salinidade. E com grandes vantagens e com precisão também, né? Com menos erro. Mais que isso, a gente não precisa trazer a água para bordo, a gente pode pegar o sensor, ligar no fio e jogar pela borda, e a gente vai ter a concentração de sais com até 3 casas decimais. Bem, o que tem, então, de sal na água do mar? Segundo esse autor aqui, apesar do nome, Schmigelow, ele trabalha no Instituto Oceanográfico de São Paulo. Aqui, se a gente tirasse todo o sal dos oceanos, né, isso seria suficiente para cobrir 3/4 da superfície da Terra com uma camada de 60 metros. Então, imagine, retirar todo o sal dos oceanos e colocar acima da superfície. Essa seria uma camada de 60 metros. É sal pra cacete, né? Então, os oceanos cobrem aí 3/4 da superfície da Terra. Então, a salinidade padrão dos oceanos é em torno de 34,5, 35 gramas de sais para cada quilo de água. Tá? Não é um valor pequeno, não. É uma água bem salgada. Então, desses 35 gramas, 34,4 são os compostos por 6 elementos. Esses elementos ditos conservativos. E é interessante que quando você mede daí a salinidade, você já sabe quanto que tem de cloro, quanto que tem de sódio, de sulfato, magnésio, cálcio e potássio. Porque a proporção deles é fixa. Se tem um rio por perto e vai diluir a água, vai diminuir o cloro, vai diminuir todos os outros da mesma forma, de forma proporcional. Isso é uma mão na roda, né? Porque alguns desses elementos são utilizados na atividade biológica, cálcio, potássio, sulfato, até o magnésio também usado para fazer clorofila, né? Então, quando a gente sabe a gente sabe todos os demais e sabe, inclusive, já um pouco do potencial daquela água
sustentar a produção primária. Bem, por outro lado, além dos elementos conservativos, nós temos os nutrientes, que são os macro e micronutrientes, em concentrações maiores e menores. A gente vai ver isso lá na biologia. E os elementos traços, que são muito raros, mas que estão lá na água do mar. E também os gases dissolvidos. Todos os que tem na atmosfera, argônio, hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, etc., tem tudo na água do mar. Vamos lá. Aqui, mostrando para vocês a concentração de alguns elementos. Veja só, hidrogênio e oxigênio é o próprio água do mar, né? Então as partes por milhão, partes por mil, são números gigantescos, né? Agora o sódio aqui, ó, 10 ppm, cloro 20 ppm. Vamos pegar um elemento raro e conhecido, cádmio, que é um elemento radioativo, 0,0011 ppm, tá? Esses aqui são elementos radioativos quase todos, antimônio não. Vamos pegar outros elementos. Tem ouro na água do mar? Tem. Vamos ver quem acha o ouro aí. Alumínio. Alumínio tem bastante, ó, 0,01%. Boro. Boro tem muito boro. Até tinha esquecido desse detalhe. Olha a quantidade de boro. Carbono também tem. Troca com a atmosfera, né? Hélio, lítio. Eu estou procurando ouro. Cobalto, níquel. Níquel é tóxico, ainda bem que tem Acho pouquinho. que não tem, não. Ouro não. Talvez Golden, na próxima nem tabela. Outro. Aurum, né? O Golden. Não sei se é em inglês. Aurum, aqui, gold. Gold. Certo? 0,00011 ppm. Quer dizer, você pode minerar ouro na água do mar. Só que você vai gastar tanta energia que você vai gastar todo esse ouro e muito mais para separar esse ouro da água do mar, né? Tem de tudo. Mercúrio, olha só. Tem mais mercúrio na água do mar, infelizmente, do que o próprio gold, o ouro, tá? Mercúrio é altamente tóxico, né? Inclusive, em algumas partes do planeta, os governos estão colocando, você come peixe, certos tipos de peixes, uma vez por mês. Não pode comer mais que isso, senão você vai ficar intoxicado. Terrível, né? Já estamos nesse dia pé. Desses, professor, um dia desses eu estava assistindo uma matéria da BBC News Brasil, de que aqui no Brasil a gente consome carne de tubarão sem saber. Eu não consigo nem fazer no café da manhã. Eu esqueci agora, parece que é cação, o nome que o povo dá. Aqui tem gente que não sabe que é filhote de tubarão, ou é uma espécie de tubarão pequenininha. Só que aí o problema não é nem o fato de estar agredindo a população de tubarões em si, é porque a carne do tubarão é tão concentrada em mercúrio, segundo algumas pesquisas, que o consumo, por exemplo, de 2 ou 3 vezes por semana já pode ser altamente prejudicial ao organismo humano. Bem, duas coisas aí. Qual a diferença entre um cação e um tubarão? É bem simples. Se você come, é um cação. Se ele te come, é um tubarão. Tá? É o mesmo grupo, não tem nada diferente. Segunda coisa, tubarões são topos de cadeia, tá? Então, ele vai comer, sei lá, um xarel que comeu 1000 sardinhas ao longo da vida. Então, sardinha que comeu toneladas de fitoplâncton contendo mercúrio. Esse mercúrio vai ser bioacumulando, né? E como o tubarão é o topo da cadeia, é o que vai ter a maior concentração. E esse é um probleminha com os humanos, que se tornaram topo de cadeia também, né? A gente vai concentrar tudo que for bioacumulável. Alguns elementos não são tóxicos. O cobre, por exemplo, isso
É um metal pesado, pode ser tóxico, mas, de alguma forma, os metabolismos têm alguma forma de eliminar o cobre, né? Então, você tomou lá um chá de cobre, depois de um tempo, se você não tomar mais nenhum, você vai acabar eliminando esse cobre. Mas o mercúrio não. O mercúrio vai se depositando em alguns tecidos, em particular, e vai aumentando a concentração. E se você come, você vai estar ingerindo, come um tubarão, vai estar ingerindo o concentrado da cadeia trófica ali, da pirâmide trófica de todos os venenos. É bem isso mesmo. Professor, mas então nesse caso é plausível dizer que comer qualquer espécie marinha é prejudicial para a saúde? Depende. Se você comer a sardinha, a concentração de mercúrio na sardinha vai ser bem baixinho, porque a sardinha come plâncton, tá? Agora, se você vai comer um peixe que come outro peixe, que come as sardinhas, então, a cada degrau dessa pirâmide trófica, a concentração vai aumentando muito, tá? Então, procure os peixes que estão na base da cadeia trófica, e não os no topo, os carnívoros. Se você gosta de meca é topo de cadeia, como o tubarão, certo? Então, as chances de um meca, que aliás, diga-se de passagem, delicioso, ter alta concentração de mercúrio é maior, com certeza, do que uma sardinha, ou do que um arenque, ou um pampo, peixe-galo, esses que estão mais na base da cadeia trófica, né? Na prática, assim, aqueles peixes que fazem grandes cardumes geralmente estão mais na base da cadeia trófica, se alimentando de plâncton e peixinhos recém-nascidos, coisa e tal. Esses vão ter uma concentração mais baixa do que quer que seja bioacumulável. Pode ser até DDT, né? Pesticida. Tá ok? Pessoal, eu estou chegando aqui aos 9h15. O próximo assunto seria as variações de salinidade da água do mar. E eu não vou poder continuar a aula logo mais, como eu disse, eu já tenho uma reunião de centro, onde eu sou obrigado a participar. Então, eu vou ficar devendo esse assunto para a próxima aula, tá certo? Sem problema. Tem uns 10 minutinhos aqui, se vocês tiverem alguma pergunta do que a gente viu até agora. Eu vou já parando a gravação, inclusive, para a gente conversar à vontade, se vocês quiserem.